A dor te dá um destino. Se você está passando por uma grande dificuldade, por uma grande dor, seja lá em qualquer área, profissional, financeira, relacionamento, espiritual, saúde, presta bastante atenção. Nós, seres humanos, nós buscamos o tempo inteiro por milagres que caiam do céu, milagres sobrenaturais, milagres que vêm de repente na nossa vida e nos ajudam. E nós nos vemos fracos, nós nos vemos desamparados, e é bem comum a gente se sentir assim. Porém, eu quero te lembrar que alguns milagres que ainda não chegaram na tua vida foi porque você não entendeu que existem dois tipos de milagres. Se você entendesse isso, nós teríamos uma vida mais fácil. O primeiro milagre é aquele o qual não depende de você. Depende 100% de Deus. Você ora, você pede e você tem a ajuda de Deus. Mas tem um segundo milagre que não é ajuda, é suporte. Tem aquele milagre que acontece dentro da gente. Presta atenção. Muitas vezes você está passando por um problema financeiro, e eu já passei por isso, e eu orava assim: Deus, me ajuda. Manda alguém para me ajudar, manda clientes, abençoa os meus negócios. Só que eu não sabia gerenciar o negócio, eu não sabia gerenciar o dinheiro. Todo o dinheiro que entrava eu gastava. Ou eu não tinha habilidades com vendas. Então preste atenção. Se você está sofrendo porque o seu milagre não chega, porque demora muito, provavelmente ele não vai chegar. Infelizmente, vou ter que te frustrar agora para te falar. Você precisa melhorar como pessoa. O seu milagre, ele precisa ser interno. E isso é algo doloroso para falar para você, é algo doloroso para falar para mim também. Porque cada um de nós estamos vivendo um ciclo diferente. Eu preciso de alguns milagres na minha vida, em determinadas áreas, você precisa de outras. Mas preste atenção. Existem milagres no processo. Você tem fugido dos processos. Você tem fugido da jornada que você precisa enfrentar. Os Golias que você precisa enfrentar. Qual é o Golias que você precisa enfrentar? Quais são aquelas coisas que você tem deixado de lado porque você não quer enfrentar aquele desafio? A Bíblia, ela nos ensina a enfrentar os desafios de frente. E esse é o exemplo de Davi e Golias. Ele foi enfrentar o desafio dele de frente. Por mais que a chance dele fosse mínima, ele foi enfrentar de frente. Você precisa de coragem. Pedro, quando saiu do barco para dar o primeiro passo, ele falou: Senhor, se for você, Jesus, se for o Senhor, se for o Mestre, me chama. Ele falou: vem. E ele deu o primeiro passo. Agora, quantas pessoas tinham no barco? Quantas pessoas teve essa coragem de pisar o pé fora do barco? Sabe por quê? É normal. Nós, seres humanos, o nosso cérebro, a nossa construção foi feita para se proteger, para economizar energia, para não entrar em confrontos, para não trabalhar. A gente foge do trabalho, a gente foge do difícil. Nós queremos sempre coisas fáceis, nós queremos coisas sempre que a gente não gasta energia. Queremos cortar caminho, queremos atalhos, queremos hacks. E isso está atrasando o seu milagre. Deus trabalha de duas formas. Um milagre que é só Ele que faz, e dois, Ele não vai fazer a tua parte para que o outro tipo de milagre aconteça. No primeiro milagre, Ele faz por você. Mas no segundo milagre, você precisa dar o primeiro passo para sair do barco, para depois o milagre acontecer. Então presta atenção. O milagre que você quer está escondido atrás do processo que você não quer enfrentar. Aquele desafio, aquela nova habilidade que você não quer parar para aprender, porque dói. Aprender algo novo dói, né? Você se colocar numa situação de que você não sabe de nada e você está lá aprendendo, e esse processo de aprendizado
é doloroso. Esse processo de quebra de crenças, de abandonar um tipo de crenças, de abandonar um vício, de abandonar um comportamento ruim é dolorido. Deixar de fazer alguma coisa errada é dolorido. Porque nós somos tendenciosos ao que é ruim. Nós somos ruins, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. É muito mais fácil a gente querer algo que faça mal para o nosso corpo. Por exemplo, o que é melhor? Ir para academia todo dia ou comer um hambúrguer todo dia? É óbvio que comer um hambúrguer todo dia é mais gostoso, né? E é muito mais difícil se manter focado ali na academia, correndo, cuidando da saúde. É muito mais difícil cuidar da saúde, né, do que simplesmente seguir a vida, comer o que quer, comer besteira o tempo inteiro, não beber água, não ter horário para acordar, para dormir, para comer a coisa certa, para controlar a caloria. Então, tem milagres que estão atrasados, bloqueados na sua vida, justamente porque você não encontra amor no processo, você não encontra satisfação no processo. E é necessário mudar essa mentalidade. É fácil? Não é. É difícil para mim, é difícil para você. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: existem milagres que estão travados nesse momento no céu, porque você ainda não está preparado, você ainda não está preparada. Você precisa aceitar um novo desafio na sua vida. Você precisa aceitar deixar algo na sua vida, algo às vezes até bom, para você ir atrás do algo excelente, do excelente que Deus tem para você. Às vezes o que você tem é bom. Presta atenção, às vezes você não vai só largar vícios e coisas ruins, às vezes você vai largar coisas que são boas para ir atrás do excelente, do ótimo, da vontade de Deus para você. Então, existe milagre no processo. Existem milagres que a gente acorda já com a mente com uma nova decisão. Isso é um milagre. Às vezes é um milagre que você e eu precisamos para começar a destravar. Gravar aqui para o YouTube, essa decisão de gravar, eu considero como um milagre. Eu não conseguiria fazer sem essa mudança na minha mente, sem essa nova decisão, que para mim foi tão difícil, muito difícil, que eu considero como um milagre. Deus fez a parte dele, mas ele não vai sentar na frente da câmera e gravar. Ele não vai organizar o meu dia para que eu parasse e gravasse um vídeo e começasse a desbloquear a minha fala, a minha oratória, o meu pensamento, lógico, o meu pensamento rápido, a forma de falar, o conteúdo, como estrategista, enfim. Existem milagres, como eu falei, que você precisa dar o primeiro passo, depois Deus dá o segundo, e depois você dá o terceiro, e Deus faz a parte dele no quarto passo, depois você faz mais um pouco. Porque se Deus fizesse tudo por você, você poderia até alcançar aquele lugar do milagre, sabe? Mas você não iria conseguir se permanecer. Porque você acha que muita gente, por exemplo, recebe um prêmio da Mega Sena, enfim, uma herança e quebra financeiramente depois. Porque uma coisa é você conquistar, você fazer uma vez, é você ganhar. Outra coisa é você se manter. Se manter, na maioria das vezes, é muito mais difícil do que ganhar, né? Então, você precisa amar o processo, a jornada, né? E você não pode ficar fugindo desse processo, dessa jornada, desses momentos de inflexão, porque isso está atrasando o seu milagre. Beleza? Se você, por algum motivo, sentiu no coração de compartilhar esse vídeo, compartilha, manda esse link para alguém, deixa aqui nos comentários se alguma dessas coisas que eu falei fez sentido para você, né? Deixa aqui nos comentários, compartilha, e é isso. Eu desejo que você alcance o seu próximo milagre de uma forma rápida e que você se torne uma pessoa melhor, capaz de sustentar o milagre
em sua vida. Deus te abençoe.